Olá, eu sou Adriana Lombardo e é um prazer receber você aqui no meu canal Adriana Lombardo Coach. Eu começo esse vídeo pedindo desculpas a você que já assistiu, inclusive, um vídeo que eu publiquei recente falando sobre como não transformar um pequeno problema em um problemão. Eu volto a esse argumento porque tenho notado nas minhas sessões de coaching a fragilidade, a vulnerabilidade emocional de alguns executivos quando expostos a uma situação desafiadora. Então, hoje me relataram uma história em que um excelente profissional teve um desagrado com uma colega, começaram a discutir por telefone sobre uma questão inicialmente pequena, mas que gerou a pedida de demissão do funcionário. Ele chegou num momento emocional de tanta raiva, de tanta ira, de tanta frustração com aquela conversa, onde o ponto que ele colocava, não vamos discutir se certo ou errado, não era aceito pela colega. Culminou num pedido de demissão precoce. O RH conversou com ele, tentou ver se ele não agia dessa forma, porém ele insistiu no pedido de demissão. Pedido de demissão, gente, é muito importante que seja estruturado. No momento que você resolve sair do seu trabalho, você precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso, procurar um profissional habilitado para ajudar a guiar você no seu plano de transição, ajudar você numa recolocação profissional. Mas acima de tudo isso também, você precisa ter a sua rede de apoio na sua família. Se você é casado, se você tem filhos, você precisa conversar com a sua esposa. Se ela trabalha, ela obviamente que a ausência do seu rendimento vai impactar na vida da sua esposa. Ela vai ter que trabalhar mais, ou vocês vão ter que renegociar algumas coisas. Talvez era ela quem levava os filhos na escola e você vai ter que assumir isso, ou talvez você deva que pedir um dinheiro emprestado na sua família, ou começar com alguns trabalhos freelancers. Então, não pode ser, o pedido de demissão não pode ser uma coisa intempestiva, movida por uma emoção temporária, que nesse momento você tem, no outro você não tem. Como a vontade de comer um brigadeiro, que você foi lá e comeu sabendo que você está de dieta. Porém, comer o brigadeiro não vai te causar problemas tão graves ou impactos tão graves para outras pessoas ao seu redor como um pedido de demissão. Então, a gente precisa ser muito sério com relação a isso. Qual foi o desfecho dessa situação, infelizmente? O profissional, ao voltar para casa e ao relatar à sua esposa o que tinha ocorrido, ela que também trabalhava na mesma organização, ficou frustrada, desapontada, preocupada em dar conta de sustentar a família naquele momento, sendo que eles tinham crianças pequenas em casa, e pediu para ele voltar atrás. Só que no momento em que ele quis voltar atrás, a empresa falou assim: agora eu não posso abrir esse precedente para uma pessoa pedir de demissão num dia e pedir para voltar no outro. Se foi isso que você decidiu ontem, se foi essa carta que você escreveu, agora fechamos por aqui. E ele caiu na situação de desemprego. Lamentável. Eu tenho um outro caso de um cliente que já era acompanhado por mim, já fazia suas sessões de coaching para desenvolver suas habilidades de gestão em uma outra organização. E a esposa dele, que trabalhava também com ele, foi demitida. Foi um caso diferente, ela foi demitida pela empresa. Obviamente que ele chegou até mim chateado com aquela situação e sem saber como lidar com aquilo. Conversamos, interroguei a ele o que ele queria, o que ele não queria, como ele se sentia, gerenciamos ali aquelas emoções e ele voltou para o trabalho muito tranquilo. Quando as pessoas perguntaram para ele se ele estava chateado com a saída da esposa, ele admitiu que sim, que era uma pena, que ele convivia com ela, que ele achava que ela era uma excelente profissional, mas que se era uma decisão da empresa, que ele respeitaria o ponto da empresa e que tudo bem. Ele continuou em seu trabalho normalmente, continuou atuando como líder. Aquela demissão para a esposa dele fez ele refletir também sobre permanência num local, sobre qual seria o futuro dele dentro daquela organização.
E com isso, ele também, até mesmo para apoiar a família, ele começou a fazer alguns outros trabalhos, abriu uma pequena empresa que ele atuava fora do horário do expediente. Ajudou a esposa para que ela se abrisse para a maternidade, já que era um período de transição, poderia ser uma oportunidade para eles também. E o que acontece hoje? Hoje, ele é um profissional respeitado na organização onde ele já atuava e, além disso, ele é papai e ele tem a empresa dele, uma outra fonte de renda na qual ele dedica uma parte pequena do seu tempo, mas ele se dedica à noite, finais de semana, tentando acompanhar também a família no crescimento do filho. E está muito bem. Então, é importante as pessoas pensarem como a minha gestão emocional vai influenciar, vai impactar no meu trabalho no curto, no médio e no longo prazo. Como é que minhas decisões, que parecem ser da minha carreira, podem impactar também as pessoas que eu quero bem. Não é porque a carreira é minha, porque o trabalho é meu, que isso não vai impactar, gente, a minha esposa, não vai impactar o meu filho, não vai impactar em resultados, às vezes, para um pai que você está ajudando a custear um tratamento de saúde. Então, a gente precisa pensar um pouco mais, trabalhar melhor as emoções para poder definir o momento certo de pedir demissão e se é o caso de pedir demissão. Porque muitas coisas podem ser trabalhadas com tranquilidade, com raciocínio, com centramento, com foco, com planejamento estratégico. É assim que a gente tem que olhar para a nossa vida, numa perspectiva de estratégia. Se essa empresa não me agrada mais, porque tem uma cultura que não combina com a minha identidade, se essa empresa não é mais para mim, então você elabora um plano de transição, se organiza, identifica as empresas que combinam com seu perfil profissional e comece a buscar esse outro ambiente. Faça os cursos que sejam necessários para você migrar, às vezes até para uma outra área. Procure um coach, procure um mentor e faça isso de uma forma estruturada, não no calor das emoções. Essa é a minha mensagem para você no vídeo de hoje. Boa sorte e até os próximos vídeos.